Eu vi um barbudo teólogo na internet dizendo que nós, os pentecostais, somos os mais burros e ignorantes, porque a palavra Pentecoste, 50, é 50. E eles disseram que nós andamos com a história de dizer que nós somos 50. Será mesmo quem é esse teólogo barbudo? Será que ele usou mesmo esses adjetivos ao falar dos pentecostais? Será que está correto essa colocação aí? Vamos ver o vídeo na íntegra e nós vamos ver quem é este teólogo. Sobre Pentecostes ser 50, ser 50 dias após a Páscoa, isso o próprio termo Pentecostes já diz por si só. Vamos ver quem é esse teólogo. 8 motivos pelos quais não sou pentecostal. Primeiro motivo, porque a palavra Pentecoste significa 50, ou seja, era uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa e era uma tradição judaica e não tem nada a ver com o cristianismo. O Espírito veio sobre quase 120 homens que estavam no cenáculo no dia dessa festa chamada Pentecostes, mas isso não é doutrina, não tem nada a ver com derramamento do Espírito, nem com dons idiomáticas, que era o dom de línguas no Novo Testamento, que já encerrou e não existe mais. Número 2, porque sentimentos e experiências sobrenaturais não estão acima da palavra de Deus. E experiências sobrenaturais não podem ser regra e muito menos doutrina dentro do cristianismo, mas sim o conteúdo explícito nas Escrituras, na palavra de Deus. Portanto, ao subir ao púlpito, o pregador deve pregar a palavra e não suas próprias experiências. Número 3, porque avivamento não é sinônimo de bagunça e nem de êxtase espiritual. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais racionais nós ficamos, mais comovidos com Deus nós ficamos e vamos nos aquietar em silêncio para ouvir a sua palavra. O que nós temos que fazer é abaixar a cabeça e dizer: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Número 4, porque não existe abracadabra gospel. Deus ele age por meio da sua palavra e não por meio da minha palavra. Minha palavra não tem poder nenhum. O poder está na palavra de Deus. Deus é a fonte da bênção e da maldição, e não as suas palavras, como dizem os pentecostais, arrancando textos fora de contextos. Porque eu não acredito em lugares sagrados como montes. No momento de oração, por exemplo, na Nova Aliança, Jesus disse para a mulher samaritana que nem em Jerusalém, nem naquele monte, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram não em local, espaço geográfico, mas que o adorem em espírito e em verdade, no interior do seu coração. E o que nós vemos, na verdade, no meio pentecostal é misticismo e sincretismo religioso, uma mistura de bruxaria com o evangelho, e o meio pentecostal gosta muito dessas coisas. Antes que alguém comente aqui, eu já vou antecipar. Jesus ia ao monte, sim, e ele ia ao monte para revelar coisas profundas aos seus discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João, porque no meio da multidão ele não conseguia, e porque as pessoas o procuravam somente pelas curas, como esse meio pentecostal faz. E ele ia para o monte justamente para ensinar, como foi o sermão da montanha, né? E também para orar, porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Nós, a partir da ressurreição, oramos em casa, vá no teu quarto, feche a tua porta, teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Não seja fariseu. Número 6, porque os corinhos de fogo cantados nesses ambientes se assemelham a pontos de religiões de matrizes africanas, ou seja, pontos de macumba e não louvores genuínos a Cristo. Número 7, porque dons de línguas não é falar labachúrias, decantas labachúrias. Isso é simplesmente línguas desconexas, sílabas juntadas de forma desconexa. É simplesmente uma loucura e não tem nada de Deus nessas coisas. As línguas eram idiomas falados de outras nações de forma sobrenatural sem ter estudado. Por isso o evangelho foi pregado. E por esse motivo nós não cremos mais na continuidade desse dom.
Enfim, número 8. Não creio e não sou pentecostal porque o movimento pentecostal é um movimento moderno e herege que teve seu início ou sua maior êxtase ou divulgação no ano de 1906, nas reuniões de Charles Parham e também de William Seymour, em 1906. Dois grandes hereges que pregavam baixo espiritismo, confundindo o São de Deus com emocionalismo barato. E falso avivamento da Rua Azusa, em 1906. Eu nunca vi um avivamento que não baixa a criminalidade, ao contrário, a criminalidade aumentou. Não mudou o local de Los Angeles, não mudou a América, não transformou ninguém, só fez pessoas entrarem em êxtase. Isso não é avivamento genuíno, isso é baixo espiritismo e heresia das mais pesadas possíveis. Por isso eu não sou pentecostal. Respeito muito os queridos pentecostais que aqui me seguem, mas meu compromisso é com Cristo e a sua palavra em primeiro lugar antes de vocês aqui. Se você tiver coragem, compartilha. Deus abençoe vocês. Um forte abraço.